Imagine uma noite de verão na Finlândia, um lugar onde a luz persiste mesmo quando a maioria do mundo está envolta em escuridão. Imagine-se às margens do Lago Bodom, um espelho d'água calmo e convidativo, refletindo a beleza serena da paisagem circundante. O sol da meia-noite colore o céu com tons vibrantes de rosa, laranja e dourado, criando uma atmosfera mágica e quase irreal. É um espetáculo que acalma a alma e desperta a imaginação. A água reflete as árvores densas e imponentes que cercam o lago, criando uma imagem perfeita e simétrica, como se a natureza estivesse se admirando em um espelho. E o ar é puro, fresco e revigorante, carregado com o aroma sutil de pinho e terra úmida. Uma brisa suave acaricia a pele, trazendo consigo a promessa de uma noite tranquila. 4 jovens montam acampamento, buscando refúgio na beleza natural e na companhia um do outro. Eles escolheram este lugar para escapar da rotina e criar memórias inesquecíveis. Mayla, Anja, Seppo e Nils, jovens, cheios de vida e esperança, prontos para desfrutar de tudo que a vida tem a oferecer. Eles riem, nadam nas águas geladas do lago, celebram a juventude, a liberdade e a amizade. Cada momento é precioso, cada risada ecoa pela floresta como uma melodia alegre. Tudo isso sob o céu claro, iluminado pelo sol da meia-noite, que parece abençoar sua aventura com uma luz eterna. A felicidade parece eterna, um sentimento puro e inabalável que preenche seus corações. Eles acreditam que nada pode perturbar a paz e a alegria deste momento. Mas o perigo espreita no silêncio, nas sombras profundas da floresta, onde a escuridão oculta segredos sombrios e intenções sinistras. Eles se recolhem na barraca, buscando o conforto e a segurança de um espaço familiar, confiantes de que estão protegidos, de que nada de mal pode acontecer em um lugar tão belo e isolado. Mal sabem eles que estão sendo observados, que olhos famintos os espreitam na escuridão, aguardando o momento oportuno para atacar. Uma presença invisível, um predador implacável, se move entre as árvores com a agilidade de uma sombra, espreitando cada movimento, cada suspiro, esperando o momento certo para saciar sua sede de violência, para transformar a alegria em terror. O que se passa na mente de quem está prestes a ter a vida interrompida de forma tão brutal e inesperada? Quais são os últimos pensamentos que cruzam seus cérebros? Eles dormem, embalados pela melodia suave do vento e pelo murmúrio distante das águas do lago. Sonham com o futuro, com os planos que farão juntos, com as aventuras que ainda estão por vir. Completamente alheios ao mal à espreita, a tragédia iminente que mudará suas vidas para sempre. O mal não pede licença, não avisa, não se importa com a inocência ou a juventude. Ele invade, profana, destrói sem piedade. Naquela noite fatídica, o Lago Bodom se tornaria palco de um horror inimaginável. O paraíso se transformaria em pesadelo, a beleza em terror, a vida em morte. O silêncio da noite, até então tão pacífico e reconfortante, estava prestes a ser quebrado por gritos de agonia e o som brutal da violência. Para sempre, o Lago Bodom nunca mais seria o mesmo. As marcas daquela noite permaneceriam gravadas em sua história, assombrando seus arredores por toda a eternidade. A escuridão pairava sobre o Lago Bodom, um véu de mistério que se adensava a cada instante. A madrugada se aproximava, e o silêncio era quase palpável. Entre 4 e 6 da manhã, quando a maioria das pessoas ainda dormia, um pesadelo se materializava nas margens daquele lago tranquilo. A violência irrompeu, quebrando a paz da noite como um trovão em meio à calmaria. O que era para ser um acampamento tranquilo, se transformou em um cenário de horror. O agressor atacou de fora da barraca, aproveitando-se da escuridão e da vulnerabilidade das vítimas. A lona da barraca, antes um abrigo seguro, agora era uma barreira frágil contra a brutalidade que se aproximava. Com faca e objeto contundente, desferindo golpes cruéis e implacáveis.
A cena era de uma violência indescritível, um ataque que deixaria marcas profundas na história da Finlândia. Maila, uma jovem cheia de vida e sonhos, teve seu futuro brutalmente interrompido naquela noite fatídica. Anja e Seppo foram mortos, suas vidas ceifadas em um instante de terror. A tranquilidade do acampamento se transformou em um palco de horror, manchado pelo sangue e pela dor. Enquanto dormiam, alheios ao perigo que se espreitava na escuridão, a inocência do sono foi interrompida pela violência, transformando o que era para ser um momento de descanso em um pesadelo eterno. Nils sobreviveu, mas carregaria para sempre as cicatrizes daquela noite terrível, gravemente ferido, tanto no corpo quanto na alma. A experiência o marcaria para sempre, transformando sua vida em um constante lembrete da brutalidade que testemunhou. O assassino desapareceu, como uma sombra que se esvai na escuridão da floresta, sem deixar rastros claros, como se a terra se recusasse a guardar as marcas de sua maldade. A impunidade pairava sobre o caso, aumentando ainda mais a angústia e a revolta. Horas depois, quando o sol começava a despontar no horizonte, a tragédia seria descoberta. Meninos viram a barraca destruída, um sinal macabro do horror que ali se abateu. E um homem loiro se afastando, uma figura enigmática que pairaria para sempre sobre o caso. A polícia encontrou 3 corpos, inertes e sem vida, vítimas de uma violência inexplicável. E Nils inconsciente, lutando pela vida em meio ao caos e à destruição, com ferimentos graves que o deixariam marcado para sempre. Nils foi levado ao hospital, em uma corrida desesperada contra o tempo. Mas sua memória era fragmentada, turvada pelo trauma e pela dor. As lembranças daquela noite se misturavam em um turbilhão de horror e confusão. Ele lembrava de um agressor, uma figura sombria que o assombraria para sempre. De olhos vermelhos, um detalhe perturbador que o perseguiria em seus pesadelos. Uma imagem quase irreal, que desafiava a lógica e a razão. Seria delírio ou verdade? A dúvida o corroía por dentro, impedindo-o de encontrar a paz. O mistério só aumentava, envolvendo o caso em uma aura de obscuridade e incerteza. 3 vidas perdidas, um preço alto demais a ser pago pela violência. Um sobrevivente marcado para sempre pela tragédia. E um crime que marcaria a Finlândia, para sempre lembrado como um dos mais brutais e inexplicáveis de sua história. O terror do Lago Bodom, um nome que ecoaria para sempre nos corações dos finlandeses. Estava apenas começando, prenunciando um futuro sombrio e incerto. A investigação mergulhou em caos profundo. A cena do crime, outrora meticulosamente organizada, agora se assemelhava a um furacão de evidências e especulações. Cada nova pista parecia apenas adicionar mais uma camada de complexidade ao já intrincado quebra-cabeça. O homem loiro visto pelos meninos? Um vulto fugaz na noite escura, sua descrição vaga e imprecisa, alimentando a imaginação e a especulação. Seria ele um mero espectador, ou estaria ele intrinsecamente ligado aos eventos daquela noite fatídica? A figura sombria descrita por Nils, uma presença sinistra pairando à beira da floresta, sua silhueta ameaçadora recortada contra o céu noturno. Um predador à espreita, ou apenas a imaginação fértil de uma criança traumatizada? As pistas eram poucas e contraditórias. Um labirinto de informações conflitantes que desafiava qualquer tentativa de interpretação coerente. Cada nova descoberta parecia apenas abrir mais perguntas do que respostas. Objetos das vítimas sumiram, como se tivessem sido engolidos pela própria escuridão do lago. Carteiras, relógios, pequenos pertences que poderiam ter fornecido pistas cruciais sobre a identidade do assassino e seus motivos. Mas o motivo parecia além do roubo. A brutalidade do ataque, a frieza calculada com que as vítimas foram eliminadas, sugeriam uma motivação muito mais profunda e sinistra. Carl Gillström, dono do quiosque,
um homem de hábitos estranhos e temperamento explosivo, era odiado por campistas e confessou bêbado antes de morrer, proferindo palavras obscuras que pareciam aludir a um segredo sombrio. Mas tinha álibi, uma coartada sólida como uma rocha, confirmada por testemunhas independentes que o excluíram da cena do crime. Hans Assmann, suspeito de ser espião, um agente secreto envolvido em atividades obscuras durante a Guerra Fria, apareceu em hospital coberto de manchas, com ferimentos inexplicáveis que levantaram suspeitas imediatas. Mas nada foi provado. A falta de evidências concretas impediu que a polícia o conectasse diretamente aos assassinatos. Cada suspeito era uma sombra, espreitando nos cantos escuros da investigação, cada pista, um beco sem saída, frustrando os esforços da polícia e alimentando a crescente sensação de desespero. O caso esfriou à medida que o tempo passava e as esperanças de encontrar o assassino diminuíam. Virou lenda urbana, um conto sombrio sussurrado em volta de fogueiras, um lembrete constante da fragilidade da vida e da persistência do mal. O assassino parecia um fantasma, uma entidade incorpórea que pairava sobre o Lago Bodom. Pura maldade, sem vestígios, capaz de desaparecer sem deixar rastro, como se nunca tivesse existido. O labirinto de suspeitos só aumentava a angústia, transformando a investigação em um pesadelo sem fim. O monstro poderia ser qualquer um, escondido à vista de todos, um lobo em pele de cordeiro. O vizinho, com seus segredos obscuros e olhar evasivo, o dono do quiosque, com sua confissão bêbada e ódio pelos campistas, o espião, com suas conexões misteriosas e passado sombrio, ou alguém nunca investigado, um rosto desconhecido nas margens do lago, um espectro à espera de ser revelado. O mistério do Lago Bodom se aprofundava, envolvendo a Finlândia em um manto de medo e incerteza. E a Finlândia continuava sem respostas, assombrada por um crime que desafiava a lógica e a razão, um enigma que ecoaria para sempre nas margens do lago amaldiçoado. Décadas depois, o caso foi reaberto. Novas tecnologias de DNA apontaram para Niels Gustafsson, o único sobrevivente. A promotoria alegou que ele matou os amigos em um surto de ciúmes. As provas eram frágeis, baseadas em sangue nos sapatos e teorias. O julgamento dividiu o país. A defesa argumentou: como Niels, tão ferido, poderia ser o assassino? Testemunhas contradiziam a acusação. No fim, Niels foi absolvido. O mistério permaneceu. O silêncio voltou a reinar sobre o caso, mas de água não fala. E enquanto o silêncio persistir, o mistério continuará a nos assombrar.